É importante lembrar que o sionismo é um movimento europeu. É uma forma de nacionalismo étnico europeu originário de lugares como Polônia e Lituânia, que foi transferido para a Palestina. Muitas vezes trata-se de um nacionalismo excludente, porque também pode haver nacionalismo inclusivo, como na França, onde basta tornar-se um citoyen e isso é suficiente. Mas também existe o nacionalismo étnico, que hoje está muito presente em muitos países da Europa, na Polônia, Ucrânia, Estônia e assim por diante. Então isso foi transferido para a Palestina e se uniu ao lógica sionismo. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é Pascal Lotas, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com o Dr. Yakov Rabkin, professor emérito de História na Universidade de Montreal. Suas publicações incluem mais de 300 artigos e diversos livros e volumes organizados. Seu trabalho mais recente é um relato curto, mas extremamente fascinante, intitulado Israel na Palestina, a rejeição judaica do sionismo. É sobre essa obra fascinante que queremos conversar hoje. Seja bem-vindo. Professor Rabkin. Miss. Muito obrigado por dedicar seu tempo, porque você escreveu este livro fantástico, que eu acho realmente esclarecedor. Talvez possamos começar com essa distinção conceitual muito importante. O que é o sionismo? O que é o judaísmo? E o que é Israel como conceito? O Israel moderno e o Israel antigo da Bíblia. Você poderia falar sobre isso? Certo. Bem, o judaísmo é uma religião. Ela era centrada no templo em Jerusalém. Então, há cerca de 2000 anos, essa religião tornou-se, por assim dizer, portátil, à medida que os judeus ao redor do Mediterrâneo, e depois em todo o mundo, passaram a praticar uma religião baseada essencialmente nos livros. Até meados do século XX, o judaísmo era considerado uma das 3 religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. E assim como no Yemen existe uma comunidade de Yels, a Ummah, foi assim que surgiu Am Israel, o povo de Israel. Pessoas que são leais à Torá, a mensagem divina dada no Monte Sinai, e aquelas que a praticam, esses são os judeus. Na verdade, alguém pode se tornar judeu convertendo-se ao judaísmo. E Israel, tradicionalmente, é entendido como um grupo de pessoas fiéis aos mandamentos da Torá. Agora, quando o Estado de Israel foi criado em 1948, a palavra Israel passou a ser associada, na mente de muitos, na maioria eu diria, ao Estado moderno, que é algo muito diferente. Como isso aconteceu? Aconteceu graças ao sionismo. O sionismo é um movimento político. Ele se tornou judeu no século XIX. Originalmente, a ideia de reunir os hebreus na Terra Santa era uma ideia do cristianismo protestante. Ela começou com alguns grupos marginais e depois se espalhou para grupos mais tradicionais, especialmente na Inglaterra do século XIX. Não apenas na Inglaterra, mas principalmente lá. Com o tempo, no final do século XIX, alguns judeus, em sua maioria afastados da religião e assimilados à civilização europeia, decidiram que criariam um Estado para os judeus na Palestina. Podemos falar mais tarde sobre como isso aconteceu. Portanto, o sionismo é um movimento político. Alguns judeus o abraçaram com entusiasmo, mas quando o sionismo surgiu, a grande maioria dos judeus o rejeitou. Quer dizer, é fascinante que você esteja dizendo que o sionismo, na verdade, se originou com os cristãos protestantes. Então, encontramos escritos de cristãos protestantes dizendo coisas como: precisamos reunir os judeus na Palestina. Quero dizer, por que seria isso? Porque essa ideia, na verdade, não é originalmente judaica. Bem, isso tem a ver com a história do protestantismo e a tradução da Bíblia para as línguas vernáculas.
Tradicionalmente, a Igreja Cristã, a Igreja Católica, interpretava a Bíblia. Ela não incentivava realmente a leitura direta da Bíblia, mas sim as interpretações dela. Agora, a ideia judaica da relação com a Terra Santa, ou para ser mais específico, em hebraico, a Terra da Santidade, não a Terra Santa, é diferente. A relação é condicional. Pode-se abrir o Gênesis, a Bíblia, o Pentateuco, e ver que a promessa dessa terra é uma promessa divina feita sob certas condições. É preciso obedecer aos mandamentos e viver corretamente. Caso contrário, você será exilado da terra. Há uma expressão muito forte: a terra vai vomitar você se não se comportar. Essa é a mensagem no Pentateuco e também nos profetas. E quando o protestantismo surgiu e a leitura da Bíblia se tornou comum, eles abandonaram, por assim dizer, a interpretação e a tradição. Passaram a lê-la diretamente e a interpretá-la literalmente. No judaísmo, a interpretação literal não é de modo algum favorecida. E muito frequentemente. Bem, posso dar um exemplo. Você talvez já tenha ouvido que os judeus não devem misturar laticínios e carne na mesma refeição. Agora, de onde vem isso? Vem de um versículo bíblico que diz: não cozinhe um cabrito no leite de sua mãe, apenas um cabrito e sua mãe. E isso foi expandido para toda a ideia de separar laticínios e carne. Então esse é apenas um exemplo de como as coisas são interpretadas e se tornam parte da tradição. Os protestantes leram as profecias bíblicas sobre o retorno à Terra Santa. E alguns deles desenvolveram a ideia de que, ao reunir os hebreus na Terra Santa, seria possível acelerar a segunda vinda de Cristo. Essa era realmente a motivação. Hoje, os sionistas cristãos, como chamamos, são muito numerosos. Existem milhões e milhões de pessoas, segundo o pastor Hagee, nos Estados Unidos, que foi um dos ativistas. Ele chegou a dizer, em certo momento, que havia mais de 50 milhões de sionistas cristãos nos Estados Unidos. Para efeito de comparação, há cerca de 15 milhões de judeus no mundo. Portanto, há uma grande diferença entre sionistas cristãos e sionistas judeus. É por isso que o sionismo cristão é tão forte hoje, porque se baseia na interpretação literal da Bíblia, além de outros fatores que podemos discutir mais adiante. Sim, e o problema é claro. Como todos nós que estamos assistindo a este programa provavelmente entendemos, é que você está reunindo um grupo inteiro de pessoas que costumavam viver em partes completamente diferentes do mundo, não apenas na Europa, mas também em outros países do Oriente Médio e assim por diante, e as coloca ali, deslocando as pessoas que já estavam lá. E no seu livro, você realmente cita, se não me engano, um rabino chamado Yaakov Zur, que diz: o sionismo é o inimigo mais terrível que já surgiu para a nação judaica. O sionismo mata a nação e depois eleva o cadáver ao trono. Você pode explicar essa citação de Yaakov Zur? Can you explain this quote by Yaakov Zur? Bem, a ideia de reunir os hebreus por meios políticos, quanto mais por meios militares, é totalmente alheia à tradição judaica. Na tradição judaica, a relação com a Terra Santa é algo muito normativo. Em outras palavras, havia um filósofo judeu francês, Emmanuel Levinas, que, como muitos franceses, fez um trocadilho. Ce n'est pas une terre promise, c'est une terre permise. Ou seja, não é uma terra prometida, é uma terra permitida. Em francês soa melhor, e de fato, é uma terra permitida, permitida sob certas condições. Para evitar a tentação de retornar por meios políticos ou militares, o Talmud, que é o código normativo de discussões redigidas entre os séculos V e VI, na verdade lista 3 juramentos que deveriam impedir os judeus de retornarem à Terra Santa antes da vinda do Messias e tudo mais. Então, quando o sionismo surgiu, repito, entre pessoas que estavam muito distantes da tradição judaica, a maioria dos judeus o rejeitou. E eles o rejeitaram por 3 razões. Uma era teológica, por assim dizer, que não se deveria fazer isso de acordo com os textos judaicos normativos. Além disso, transformar uma nação ou um grupo definido pela lealdade aos mandamentos divinos
em uma nacionalidade comum era algo que os judeus religiosos obviamente não apreciavam. É por isso que a citação que você mencionou diz um inimigo da nação judaica, por assim dizer. Novamente, a palavra nação é problemática aqui, porque a entendemos em seu sentido moderno, mas trata-se de um termo bíblico que significava algo muito diferente. Referia-se a uma comunidade de fiéis. A segunda razão para a rejeição do sionismo entre os judeus foi que muitos judeus da Europa do século XIX, e estamos falando de um fenômeno europeu, já que o sionismo é inteiramente europeu, estavam se adaptando a novas condições após a emancipação. Eles haviam recebido direitos civis de Napoleão e, depois disso, tornaram-se cidadãos de seus países, na França e, mais tarde, quando a Alemanha foi unificada, na Alemanha. A última coisa que queriam era ouvir que pertenciam a uma nação diferente. Então eles ouviram a mensagem sionista como uma variação de uma mensagem antissemita. Você não pertence aqui, vá para a Palestina. E de fato, muitos antissemitas pensavam assim, incluindo os sionistas cristãos na Grã-Bretanha. Só para dar um exemplo, a maioria das pessoas já ouviu falar da Declaração Balfour, a Declaração de 1917, que prometia a criação de uma pátria judaica na Palestina. Ninguém sabe exatamente o que ela pretendia dizer, o que é uma abordagem diplomática britânica típica. E Balfour, antes de se tornar ministro das Relações Exteriores, foi fundamental para impedir que judeus russos imigrassem para a Grã-Bretanha. Portanto, uma coisa andava de mãos dadas com a outra. E, de fato, os antissemitas eram frequentemente muito simpáticos ao sionismo. No seu livro, ou talvez tenha sido na palestra que vi com Jeffrey Sachs, você mencionou que na Declaração Balfour, o único membro do gabinete britânico que votou contra foi o único judeu do gabinete. Você poderia compartilhar essa história também? Bem, é claro, foi o Sr. Montagu, que era o único membro judeu do governo britânico. Ele publicou uma declaração contra o sionismo, acusando o governo britânico de antissemitismo por ser pró-sionista. Mas havia um terceiro grupo que eu gostaria de mencionar. Uma terceira razão para se opor ao sionismo. Eram vários socialistas, comunistas e grupos de esquerda que viam o sionismo como uma distração para a classe trabalhadora judaica em relação à luta de classes, uma distração da transformação da sociedade. Eles viam no sionismo uma forma de nacionalismo burguês, o que era e ainda é, prejudicial à causa socialista. E, de fato, muitos fundadores do Estado de Israel eram socialistas e se esforçaram ao máximo para conciliar seu socialismo com o sionismo. Uma tarefa muito difícil. Quando você tenta fazer o impossível, ou se contorcer todo para se ajustar. Mas me diga, esses primeiros sionistas, os primeiros sionistas judeus, sendo o mais importante o Sr. Herzl, certo? Que também escreveu uma tese inteira sobre isso e seus fundamentos intelectuais. Como eles conciliavam o sionismo com o judaísmo? Eles desde o início diziam basicamente, isso tem pouco a ver com religião, é apenas o que precisamos como grupo nacional, ponto final. Bem, você mencionou Theodor Herzl, que foi um jornalista e dramaturgo austríaco, de origem judaico-húngara muito bem-sucedido. Ele nasceu em Budapeste, estava profundamente preocupado com a opressão dos judeus no Império Russo, onde não havia emancipação, e os judeus eram confinados a uma determinada zona de assentamento, que correspondia à parte ocidental do antigo Império Russo, as atuais Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Ucrânia, Moldávia e Bielorrússia. Essas eram as áreas onde os judeus se concentravam, e eles não tinham direitos iguais. Após 1881, sofreram ondas periódicas de violência chamadas pogroms. Essa era uma preocupação. Mas, mais importante para Theodor Herzl, havia a preocupação com pessoas como ele, intelectuais bem-sucedidos, talvez médicos e profissionais,
que ainda sofriam com o antissemitismo, porque os antissemitas ressentiam-se de sua mobilidade social. Eles ressentiam isso, e Herzl queria se livrar disso. Como se livrar disso? Sua primeira ideia, antes de abraçar o sionismo, foi converter todos os judeus de Viena ao catolicismo. Bem, acho que o arcebispo não apreciou muito a ideia, nem os judeus. Então sua segunda ideia foi o sionismo. E só para mencionar o quão forte era a oposição. Você deve ter ouvido que o primeiro congresso sionista, em 1897, foi realizado em uma cidade que ainda era relativamente pequena, Basileia, na Suíça. Agora, por que Basileia? Havia centros de população judaica muito mais importantes. Na verdade, o congresso sionista deveria acontecer em Munique, na Alemanha, mas as organizações judaicas alemãs pediram ao governo que proibisse a realização de um congresso sionista. Então ele foi transferido para Basileia. A Suíça, como você sabe, é um lugar muito tolerante. Switzerland, as you know, is a very tolerant place. For better or worse? And worse. Para o bem ou para o mal, e mais para o mal. Mas você também escreve sobre, sabe, o papel da violência no sionismo, e que isso também faz parte, de certa forma, dessa rejeição ao judaísmo, que é, na verdade, uma religião muito pacífica, pelo menos do modo como eu a vejo. Quero dizer, eu ali, mas, ok, há muita violência, especialmente no Antigo Testamento. Ainda assim, se eu olho para a forma como os judeus viviam na Europa, pelo menos, não conheço grandes eventos violentos causados por judeus na Europa. Só conheço casos de judeus sendo alvo de violência extrema. Os pogroms não foram exclusivos da Rússia. Eles já haviam sido realizados pelo Império Romano, pela nação alemã e assim por diante, ao longo dos séculos. Por que então, a partir da década de 1880, começa-se a ver violência sionista contra as pessoas que viviam na Palestina naquela época? People living in Palestine at the time. Well, you're totally right that Bem, você está totalmente certo ao dizer que a violência era abominada na tradição judaica. Se isso era uma virtude ou uma necessidade, é outra questão, porque os judeus não tinham poder político. Quando você não tem poder político, não exerce a violência, ou pelo menos não a controla. E havia estudiosos e rabinos judeus que levantavam essa questão. Somos pacíficos porque não temos a oportunidade de ser violentos? Ou somos pacíficos por princípio? Um deles foi Yehuda Halevi, na Espanha medieval, que escreveu um livro chamado Kuzari, traduzido para vários idiomas. É possível ver nesse diálogo como ele aborda essa questão. Agora, falando sobre violência, a violência sionista, é disso que estamos tratando aqui. Há duas razões. Uma é a lógica do assentamento colonial. Em todo assentamento colonial no mundo, quando um grupo estrangeiro chega a uma terra já habitada por outras pessoas, há atrito. Às vezes isso se transforma em violência. Na maioria das vezes, sim. Portanto, havia uma lógica nesse desenvolvimento, que nada tem a ver com o judaísmo ou com a tradição judaica. A mesma coisa aconteceu em todo o mundo, onde europeus tentaram colonizar diferentes países. A segunda razão é que, como mencionei, muitos dos jovens colonos sionistas que foram para a Palestina, e devo observar que menos de 1% de todos os que emigraram do Império Russo foram para a Palestina. Então, um grupo muito pequeno de pessoas, mas um grupo muito ativo, articulado e dedicado. Elas adotaram a violência em parte porque tinham experiência em trabalho revolucionário clandestino no Império Russo. Muitas delas atuaram no Partido Socialista Revolucionário durante a primeira Revolução Russa de 1905. Sabiam como lutar contra um regime, sabiam como enfrentar inimigos. Também havia grupos de autodefesa durante os pogroms no início do século XX. Assim, foram para a Palestina já com essa experiência, e muito importante, com a experiência do terrorismo político, pois esses movimentos revolucionários clandestinos praticavam o terrorismo político.
they are the ones who killed the Emperor Alexander. Foram eles que mataram o imperador Alexandre Kund em 1881, em São Petersburgo. É claro que nesse assassinato em particular, os judeus não estiveram diretamente envolvidos, mas estavam sobre-representados entre esses grupos revolucionários por um bom motivo, porque faziam parte das camadas mais oprimidas da população. Assim, quando esses jovens sionistas foram para a Palestina construir uma nova sociedade socialista, essa era a ideia, eles se depararam com a população local e usaram essa experiência nas fases iniciais do assentamento. Mas, pelo que sei, a primeira vítima do terrorismo político sionista foi um judeu. Zionist terrorism, political terrorism, was a Jew. In 1924, Em 1924, Jacob de Haan, um judeu holandês que se tornou porta-voz dos religiosos antisionistas em Jerusalém, rabinos muito respeitados, estava organizando uma delegação de rabinos para ir a Londres convencer as autoridades a impedir a tomada do país pelos sionistas. Ele foi assassinado ao sair da sinagoga em 1924, e sua ideia nunca se concretizou. Mais tarde, as pessoas que cometeram o ato admitiram e se orgulharam disso. Portanto, não se trata de uma hipótese, é um fato histórico. Na verdade, foi assim que a tradição de violência política e terrorismo foi transferida para a Palestina e praticada por grupos sionistas por bastante tempo. and was practiced by Zionist groups for quite a long time. Were there ever groups of Zionists who actually Houve algum grupo de sionistas que fosse realmente não violento, que dissesse, devemos viver na Palestina com os palestinos, com os locais, e que se opusesse a essa vertente violenta, mas acabou sendo derrotado por ela? Suponho que o que aconteceu então foi que as pessoas favoráveis à violência política começaram a formar o Estado, as agências proto-estatais. Essa seria a minha suposição. proto-state agencies? That would be my guess. Well, of course, there were different groups. Bem, é claro que havia diferentes grupos. A maioria dos líderes do movimento sionista na Palestina veio do Império Russo, do contexto que acabei de descrever. But there were other groups. Mas havia outros grupos, especialmente judeus alemães, que desempenharam um papel muito importante na construção da infraestrutura sionista, tanto industrial quanto intelectual, especialmente aqueles que foram para a Palestina depois de 1933, após a eleição de Hitler na Alemanha. Muitos deles se opunham à ideia de desenvolvimento separado. E por desenvolvimento separado, não me refiro ao termo sul-africano apartheid. Refiro-me ao termo hebraico, que na verdade é mais antigo que o apartheid, chamado frada, que significa separação. A ideia era criar uma economia e uma sociedade separadas na Palestina. Separate economy, separate society in Palestine. So many German Jews, prominent German Jews, Muitos judeus alemães, inclusive alguns de destaque, e alguns judeus americanos, formaram associações como a Brit Shalom, a Aliança da Paz, por exemplo. Eles defendiam um Estado comum em que tanto a população local quanto os judeus imigrantes pudessem ter um país independente e viver juntos, o que é algo normal, digamos, em Montreal, onde eu moro. Diferentes grupos vivem juntos. Eles não necessariamente se amam, mas convivem. Esses judeus alemães e americanos, em grande parte, foram derrotados pelos sionistas russos. E eu digo sionistas russos porque mesmo em 1960, 2/3 do parlamento israelense haviam nascido no Império Russo. Não houve imigração da Rússia para lugar algum depois de 1920. Portanto, esse é um aspecto muito importante da história do sionismo, o papel dos sionistas russos e a transferência da tradição política de violência e terrorismo para a Palestina. the violence and terrorism into Palestine. Now, that became Agora, isso se tornou uma cultura israelense comum. Veja, é importante observar que o assassino do primeiro-ministro Yitzhak Rabin era um judeu iemenita, de uma tradição iemenita. Mas essa tradição revolucionária russa se tornou uma tradição israelense. Então, hoje ela não é identificada com os russos em particular. Tornou-se um modo de operação padrão e uma forma padrão de olhar para os árabes, para os palestinos, em Israel atualmente. É por isso que essa conexão russa, por assim dizer, é muito importante. E posso mencionar, embora não me lembre bem, um artigo que escrevi com um colega meu, Yakov Rabkin, em Oxford, sobre as raízes russas da cultura política israelense. on the Russian
roots of Israeli political culture. Maybe this is a bit of a sideshow, but Talvez isso seja um pouco secundário, mas o que isso fez com o judaísmo na Ásia Ocidental, no Oriente Médio? Porque eu vi algumas entrevistas com Avi Shlaim, e ele mencionou que, quando nasceu como judeu em Bagdá, lembra-se de estar muito consciente de que estava em Bagdá, e depois de ter sido levado ou de ter se mudado durante aqueles eventos no final dos anos 40, 50 e 60, para Israel, o que realmente desarraigou muitas tradições judaicas do Oriente Médio. many Middle Eastern Jewish traditions. You're totally right. Avi Shlaim wrote Você está totalmente certo. Avi Shlaim escreveu uma autobiografia maravilhosa. Gostei de lê-la e até escrevi uma resenha do livro. Acho importante lembrar que o sionismo é um movimento europeu, um nacionalismo étnico europeu vindo de lugares como Polônia e Lituânia, que foi transferido para a Palestina. Muitas vezes é um nacionalismo excludente, porque também pode haver nacionalismo inclusivo, como na França. Você se torna um citoyen, e isso basta. Mas também existe o nacionalismo étnico, que hoje está muito presente em muitos países: Polônia, Ucrânia, Letônia, Estônia e assim por diante. Poland and Ukraine and Latvia, Estonia, and so on. So this was transferred into Palestine, and that Então isso foi transferido para a Palestina, e isso se tornou a base ideológica do sionismo. Agora, para os judeus que viviam em países fora da Europa, isso era totalmente estranho. Na verdade, Avi Shlaim recorda que sua mãe, quando ele lhe perguntou pela primeira vez o que era o sionismo, respondeu: "Ah, é uma coisa dos Askenazes, é uma coisa dos judeus europeus. Não é a nossa coisa." E de fato, não era. Foi algo que precisou ser transplantado para lá. Havia emissários do movimento sionista que foram ao Iraque, entre outros lugares, ao Marrocos e a outros, especialmente para influenciar os jovens. Às vezes usavam a persuasão, às vezes a provocação. sometimes they used provocation. So there were provocations like anti-Jewish violence. Então, houve provocações, como a violência antijudaica, que na verdade foi organizada por um grupo sionista com o objetivo de assustar os judeus para que emigrassem. No Iraque, a história foi bem diferente. Também houve violência lá, mas também existia um acordo com o governo iraquiano para permitir a imigração. O que acabou acontecendo foi que na maioria dos países onde os judeus haviam vivido por séculos, no caso do Iraque, por milênios, eles foram desenraizados e levados para o que então era o jovem Estado de Israel. Agora, por que isso foi feito? Porque, como acabei de mencionar, tratava-se de um movimento europeu para judeus europeus. Por que precisariam de judeus do Iraque ou do Marrocos? Bem, precisavam deles porque os judeus europeus haviam sido dizimados pelo genocídio nazista. By the Nazi genocide. And they had to populate the country. They expelled E eles precisavam povoar o país. Expulsaram os palestinos, mas precisavam preencher aqueles lugares. Então, por necessidade, recorreram às populações judaicas em países de maioria muçulmana. Na maioria desses países, eles foram praticamente todos desenraizados. Restaram pouquíssimos judeus no Marrocos. Bem, mais na Turquia, mais no Irã. Pegue os judeus iranianos, por exemplo. Eles estão lá há 2.500 anos. E também é preciso entender que os judeus na Europa, os judeus da Europa Oriental e Central, sobre os quais estamos falando, estavam concentrados em uma única região. those kind of Jews. They were concentrated in one area. They spoke a different language. They spoke Yiddish. So Eles falavam uma língua diferente, falavam Yiddish. Então, de certo modo, eram pré-nacionalistas, se quiser. Falavam a mesma língua, viviam no mesmo país e tinham mais ou menos as mesmas condições econômicas. Enquanto isso, eram diferentes da população majoritária. Falavam Yiddish e praticavam outra coisa. Agora, os judeus no Irã ou no Iraque falavam a língua do país. Consideravam-se iranianos, iraquianos ou o que fosse, Bagdalis, já que o Iraque foi criado pelo colonialismo britânico. Portanto, viam-se como Bagdalis, que praticavam uma religião diferente. that practiced a different religion, and there were all kinds of people in Baghdad. Some practiced Christianity. E havia todo tipo de gente em Bagdá. Alguns praticavam cristianismo, outros o zoroastrismo e assim por diante. Mas eles se consideravam iranianos, iraquianos ou Bagdalis.
Na verdade, eu estive no Irã em 2016 e visitei comunidades judaicas. Coincidentemente, era o Ano Novo iraniano, o Nowruz. Era Shabat, sexta-feira à noite, e estávamos indo à sinagoga. As pessoas se encontravam na rua, obviamente se conheciam, e diziam Shabbat Shalom, Nowruz Mubarak, em uma só frase. Era assim que a fusão das duas culturas funcionava, por assim dizer. Então, para eles, sim, pode continuar. So for them, yeah, go ahead. Desculpe, eu li que a comunidade judaica no Irã é pequena, mas ainda conta com cerca de 9.000 pessoas. Esse foi o número que encontrei. E quando tivemos a guerra mais recente, de 12 dias entre Israel, os Estados Unidos e o Irã, a comunidade judaica no Irã foi muito vocal, dizendo coisas como: parem com isso, Israel precisa parar com esse ataque, essa ofensiva horrível, isso não tem nada a ver com a causa judaica. E a resposta dos sionistas foi: isso é uma forma de síndrome de Estocolmo. O Irã está mantendo essas pessoas como reféns e as pagando ou fazendo coisas horríveis com elas para que digam isso. Podemos rejeitar firmemente essa premissa e dizer que não, que essas são apenas pessoas judias iranianas integradas? A história é muito diferente. No Irã, a história dos judeus é muito diferente da dos judeus da Europa Oriental. Como mencionei, eles falam a mesma língua, compartilham os mesmos costumes, mas praticam uma religião diferente. Portanto, é muito importante entender que projetar o nacionalismo étnico da Europa Oriental em países não europeus sempre gera tensão, violência e problemas. Bem, isso também gera tensão, violência e problemas na própria Europa Oriental. Mamien a dizer. Mas eu acho que são aqueles países que viam seus judeus como cidadãos comuns, ou súditos comuns do rei, ou de qualquer regime que existisse, que eram muito diferentes das, mesmo naquela época, supostas democracias da Europa Oriental que discriminavam os judeus. No Irã, só para dar um exemplo, quando estive lá em 2016, havia 4 restaurantes kosher. Mas mais importante, não havia guardas armados em frente às sinagogas, ao contrário da Europa. Estamos falando de um regime muito anti-sionista no Irã. Ainda assim, os judeus não sentiam que eram alvo ou que corriam perigo. Na Europa, se você estiver procurando uma sinagoga em uma cidade que não conhece, um carro de polícia seria um bom indício de onde há uma sinagoga, mas não no Irã. Na Europa, isso é visto como prova de que o apoio a Israel é muito importante, até mesmo necessário, porque o antissemitismo europeu é o problema. Mas o que emerge da pesquisa que você está fazendo é que o antissemitismo foi a razão pela qual o sionismo passou a existir em primeiro lugar, basicamente, para separar os judeus dos europeus. Certo. Bem, a Alemanha de hoje, a Alemanha contemporânea, é um ótimo exemplo disso. Esse apoio incondicional a Israel, esse apoio se torna a razão de ser do Estado alemão. Eu, pessoalmente, publiquei um artigo no 60º aniversário de Israel, acho que foi no Frankfurter Allgemeine Zeitung, onde disse que, bem, é muito compreensível e louvável compensar as vítimas de genocídio, mas vocês confundem Israel com os judeus. São duas coisas diferentes. E, na verdade, os valores que Israel pratica estão muito mais próximos do regime alemão, que causou danos aos judeus, do que de qualquer outra coisa. Você é um homem muito cuidadoso na forma como formula suas frases, o que é algo bom, algo muito diplomático. Essa comparação, essa equiparação, nós a vemos agora no Twitter, nos últimos 2 anos, sem parar. Sionismo é judaísmo. E os judeus, se alguém é contra o sionismo, é contra os judeus. E é contra Israel. Israel são os judeus. E pessoas como Jeffrey Sachs rejeitam isso publicamente e dizem: não, você, Sr. Netanyahu, o Estado de Israel não fala por mim. Pare com isso. Você está causando mais mal do que bem. Mas isso vem acontecendo com o sionismo desde o início? Ou essa equiparação é, na verdade, algo mais recente?
Bem, em seu diário, Theodor Herzl disse com bastante razão que os antissemitas seriam nossos aliados mais leais, porque, como eu disse, eles querem se livrar dos judeus, e Herzl quer levá-los para a Palestina. Então, há uma confluência de interesses. Na verdade, posso ir ainda mais longe. Há um filme israelense que eu gostaria de recomendar. Chama-se The Flat. E se me permitir alguns minutos, explicarei do que se trata. O neto de um ex-presidente da Organização Sionista da Alemanha, na década de 1930, examina os papéis de seu avô falecido e encontra um jornal da SS com uma foto de seu avô. Ele descobre que, em 1934, se não me engano, a liderança nazista enviou alguém para a Palestina. Na verdade, os sionistas iniciaram o contato porque queriam convidar nazistas interessados em assuntos judaicos a visitar a Palestina e ver como os judeus poderiam ser reassentados, já que os nazistas queriam se livrar dos judeus. Eles não planejavam originalmente assassinar todos. Queriam, por assim dizer, limpar a Alemanha dos judeus. E os sionistas concordaram com isso. Assim, foi organizada uma viagem para esse oficial da SS e o presidente da Federação Sionista da Alemanha, e eles viajaram juntos. Como resultado, uma série de artigos muito positivos apareceu no jornal da SS, os mesmos que o neto mais tarde encontrou no arquivo entre os papéis do avô. E não só isso, ele também encontrou uma medalha cunhada para a ocasião, algo como Ein Nazi fährt nach Palästina. Um nazista viaja para a Palestina. E de fato, os sionistas foram tratados de forma muito mais positiva pelos nazistas do que outros judeus. Nos anos 30, antes do genocídio, quero dizer. Portanto, isso é um fato registrado, um registro histórico. Não estou inventando nada. Assim, a oposição ao sionismo, a oposição à política israelense nos últimos 2 anos, que muitos qualificam como genocídio, não tem nada a ver com antissemitismo, nada a ver com ódio aos judeus. Tem a ver com o horror indescritível que as forças armadas israelenses desencadearam sobre a população civil. E sabe, no final do meu pequeno livro, comparo isso ao cerco de Leningrado, mas em um território muito maior, com muito menos munições usadas contra ele. Portanto, acho que confundir judeus com Israel é politicamente conveniente para muitos líderes europeus, mas é totalmente errado. Além disso, hoje eu acho que nos Estados Unidos, os jovens judeus se voltaram contra Israel. Eles certamente não compartilham o compromisso sionista de seus avós ou pais. Nos últimos meses, houve vários artigos de sionistas dizendo: estamos perdendo a juventude judaica. E é por isso que, recentemente, houve a aquisição do TikTok, da CBS e de outros meios de comunicação por um sionista muito proeminente, para que isso possa ser corrigido. O próprio Netanyahu disse que essa é a 8ª frente na qual Israel está lutando. Há o Iêmen, a Palestina e tudo mais. Mas também a 8ª frente está nos Estados Unidos, pelos corações da população. E esses corações estão se voltando fortemente contra Israel. O que você acha, com base em seus estudos sobre como isso se desenvolveu, como o sionismo evoluiu, quais foram os pilares mais importantes de seu sucesso? Quero dizer, ele passou de uma ideia protestante de reunir os judeus em um lugar fora da Europa para se aproximar do dia do julgamento, alguns intelectuais em Viena discutindo o tema, depois a um congresso, depois a um movimento, depois a uma congregação em Jerusalém, e finalmente a gangues altamente violentas que conseguiram tomar o controle e acabaram recebendo um Estado concedido pela ONU nascente, e então o construíram. É, de certo modo, uma história de sucesso impressionante, extremamente violenta, muito desagradável, mas altamente bem-sucedida. Se você tivesse que identificar 3 ou 4 pilares disso, quais seriam? Bem, o primeiro foi o sofrimento genuíno dos judeus no Império Russo. Estou falando de antes de 1917. Esse era um problema real.
Mas a grande maioria, mais de 99%, dos judeus que emigraram do Império Russo foi para as Américas, para a América do Norte ou para a América Latina. Portanto, não era uma solução para eles, para si mesmos. No entanto, houve mais antissemitismo depois da Primeira Guerra Mundial, na Polônia e em todos esses países do leste europeu, que estavam se tornando mais ou menos fascistas e antissemitas. Assim, houve imigração da Polônia e da Alemanha, obviamente, quando os nazistas tomaram o poder na Alemanha. E então houve o genocídio de judeus e de outros pelos nazistas, que gerou um sentimento perfeitamente justificado de horror entre muitas pessoas que o descobriram. Among many people who discovered it, industrialized destruction of people. Você sabe, destruição industrializada de pessoas. Então a reação do mundo foi muito solidária com os sobreviventes. E o movimento sionista usou esse genocídio como uma razão muito poderosa para justificar por que os judeus precisavam de um Estado separado. Mas essa é uma das lições que eles tiraram do genocídio nazista. Poderia haver outra lição, que eu pessoalmente tiro disso, de que é preciso ter muito cuidado ao criar regimes que discriminem com base em etnia ou religião. Em outras palavras, para uma sociedade liberal, a discriminação deve ser ilegal. Portanto, há duas lições muito opostas que se pode aprender com o genocídio. No entanto, para a Europa, foi muito conveniente sua culpa para a Ásia Ocidental. It was very convenient to export the guilt to West Asia. And they exported this whole issue to West Asia. E eles exportaram toda essa questão para a Ásia Ocidental, para a Palestina, onde os palestinos tiveram que pagar pelos pecados dos europeus. Foram deslocados, exilados, mortos e assim por diante. Eles não haviam feito nada de errado aos judeus, mas foram os que pagaram por isso. Agora é preciso entender que em 1948, o colonialismo ainda era considerado legítimo. Algumas pessoas hoje, e você ouve isso com frequência, dizem que a Segunda Guerra Mundial foi uma luta contra o racismo. Bem, não exatamente. As tropas americanas eram segregadas. Após a Segunda Guerra Mundial, houve guerras coloniais muito violentas na África Oriental e na África do Norte, travadas pelas nações vitoriosas. Ah, sim, e no Sudeste Asiático, é claro, pelas nações vitoriosas. Grã-Bretanha, França e, mais tarde, os Estados Unidos. France and later United States. Então, o colonialismo ainda era considerado legítimo. Em uma das cartas de Balfour, ele disse que não se interessava pelas opiniões dos poucos milhares de árabes que por acaso viviam na Palestina, que simplesmente estavam lá, porque essa era uma atitude colonial normal. Não se esperaria outra coisa. Agora, precisamos ser muito claros. Como historiador, estou muito ciente de que os valores que temos professado nas últimas décadas são valores muito recentes. A história europeia é baseada no racismo e na exploração colonial. E essa é a sua parte principal. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um declínio na legitimidade do colonialismo, mas não tenho certeza de que esse declínio seja definitivo. And I'm not sure that that decline is final. No, I mean, there's people who work Não, actively quero dizer, há pessoas que trabalham ativamente contra isso. E quero dizer, de certo modo, hoje tendemos a olhar para o colonialismo e julgar que ele fracassou, certo? Ou que superamos isso. Mas isso ignora o fato de que o colonialismo cometeu genocídio com sucesso em 3 continentes: América do Norte, América do Sul em grande parte e Austrália. Quero dizer, com sucesso. Quero dizer, erradicou. Esses povos agora são considerados irrelevantes. Há alguns sobreviventes, mas estão literalmente confinados em pequenas mini-Gazas na América do Norte. Quero dizer, completamente destruídos. O mundo seria diferente, totalmente diferente. Quero dizer, especialmente a América do Norte e a América do Sul, se não fosse pelo colonialismo europeu, certo? As pessoas teriam uma aparência física diferente. But there was, you're right, if I may interrupt you. Mas você tem razão, se me permite interromper. Eu só queria explicar que, muito frequentemente, o colonialismo foi justificado por motivos religiosos. Para aqueles que colonizaram a América do Norte, os colonizadores britânicos, eles acreditavam que estavam indo para uma terra prometida. Aqueles que colonizaram a Austrália, particularmente a Tasmânia, viam-na como uma terra prometida para eles.
Veja os nomes bíblicos de cidades e vilas nos Estados Unidos: Belém, Akron e assim por diante. Esses são vestígios dessa ideia de uma terra prometida. E a terra prometida nos pertence, não a outra pessoa, não àqueles que por acaso vivem lá agora. Então essa é a história europeia. So this is European history. That's why I interpret what É por isso que eu interpreto o que Israel, os sionistas de Israel, estão fazendo na Palestina como apenas a versão mais recente, uma espécie de versão tardia disso. E parte da raiva vem, sem dúvida, do fato de haver oposição a isso. É como se dissessem, por que é errado quando nós fazemos, mas era aceitável quando vocês fizeram lá? E de alguma forma, os europeus entendem isso intuitivamente. É como se dissessem, ah, sim, desta vez vamos deixar. Os judeus também devem ter seu pequeno colonialismo, e assim por diante. Quero dizer, a forma estúpida de enquadrar isso. I mean, the stupid framing of it. Well, I think indeed. Bem, acho que há um movimento na Europa em direção a menos tolerância. Menos tolerância em relação aos muçulmanos, aos árabes e assim por diante. E isso se alinha com o apoio a Israel. Por exemplo, é preciso ver Israel realmente como parte da história europeia. Quando digo europeia, também me refiro à Austrália e à América do Norte. Sim, essa expansão dos europeus. Porque Israel está fazendo algo que foi feito de forma ainda mais cruel na América do Norte. Is doing something that was done even more cruel in North America. Absolutely. Com certeza. Está fazendo isso com meios técnicos mais sofisticados, inteligência artificial e tudo mais, mas é essencialmente a mesma coisa. E, portanto, acho que há uma simpatia fundamental pelo que Israel está fazendo. Sympathy for what Israel is doing. Sim, um tipo de simpatia muito racista, muito europeia. Quero dizer, só precisamos lembrar o que os franceses fizeram na Argélia há 60 anos. Não faz tanto tempo assim. E eles ainda não estão realmente dispostos a admitir que, bem, foi algo meio ruim. Bem, algumas pessoas argumentam que toda a ideia de inclusão e antirracismo é apenas uma camada muito fina de verniz que pode ser removida sem muito esforço. E vemos isso com a recente vencedora do Prêmio Nobel da Paz. Acho que é Sr. Machado, sim. Basta olhar para o histórico dela e isso é muito relevante. Você pode dizer, bem, o que a Venezuela tem a ver com Israel? Na verdade, tem algo a ver, porque assinar. Machado falou assim numa reunião que estou em sistema de distanciamento na Europa. Esse discurso foi um discurso meio islamofóbico. She gave a speech, and a very Islamophobic speech, and also she said that when and if she becomes E além disso, ela disse que quando e se tornar presidente da Venezuela, a primeira coisa que faria seria transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Vê-se uma ligação muito estreita entre o que acontece em outras partes do mundo e o que Israel faz e representa. Isso explica, em parte, esse apoio notável a Israel que se encontra entre as classes dominantes na Europa e nos países de colonização europeia. É realmente surpreendente. O reconhecimento pro forma do Estado palestino há algumas semanas não muda muita coisa. Portanto, precisamos entender por que o apoio a Israel é tão comum entre as classes dominantes, entre a parte mais rica da população. Eles não têm nada a ver com judeus ou com o judaísmo. Mas então por quê? Quero dizer, ontem ou anteontem, Donald Trump, diante de todo o Knesset, realmente aplaudiu a Sodelson e mencionou 60 bilhões de dólares. Ele disse que durante seu primeiro mandato, o marido dela simplesmente ligava para ele, aparecia de repente e dizia o que precisava ser feito, e ele aplaudiu. É como se fosse, porque Israel é tão bom em se inserir nos mais altos escalões, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo lugar. E no fim das contas, quero dizer, sem os britânicos, sem Balfour, sem os contatos sionistas nesses círculos políticos de elite, isso também não teria sido possível. O que os torna tão bons nisso? Bem, uma explicação fácil que os antissemitas dão é que os judeus são muito poderosos e, portanto, influenciam todos os tipos de governos.
Eu não aceito essa explicação, porque a maioria dos judeus não é poderosa e não tem acesso às classes dominantes. Isso é certo. Então, por que Israel é tão popular entre os judeus? Veja, estou evitando cuidadosamente a palavra elite. Eu o chamo de classe dominante, porque elite significa outra coisa. Para mim, um elite é um violoncelista de elite. Isso é uma elite. Mas o presidente Macron não é. Bem, talvez ele toque violoncelo, não sei. Mas é parece-me bom. Caso contrário, não se sentia ameaçado. Então, acho muito importante entender que Israel fornece alta tecnologia, métodos de vigilância e um know-how muito importante em controle populacional ao redor do mundo. Porque Israel é muito bom nisso. Faz isso há muitas décadas, e tudo é testado nos palestinos. Essa tecnologia e esse conhecimento são comprados por diversos países. Armas também, mas especialmente sistemas de vigilância e de controle populacional. Por que isso é tão importante hoje? Porque, como você sabe, há uma crise em muitos países. Uma crise amplamente causada pelo desequilíbrio extremo entre os ricos e os pobres e pela crescente pauperização da população. A queda na expectativa de vida entre pessoas brancas nos Estados Unidos é apenas um bom exemplo disso. Essas pessoas estão frustradas, estão com raiva. These people are frustrated, they are angry, their children are not going to... Os filhos deles não vão viver a vida que eles viveram. E, portanto, essas pessoas podem se tornar muito violentas e iniciar todo tipo de insurreição. É preciso controlá-las. Essa é uma explicação. Outra explicação é que há simpatia por essa entidade colonial na Ásia Ocidental. Alguns islamofóbicos na Europa dizem, bem, Israel sabe como lidar com árabes, deveríamos aprender com eles. E, de fato, policiais de muitas cidades da América do Norte são enviados a Israel para aprender com a experiência das forças policiais israelenses. Sei que isso acontece no Canadá, é o mesmo nos Estados Unidos. Talvez na Europa também, não tenho certeza. Assim, Israel é uma fonte muito importante de controle populacional. E isso, em condições de divisão sem precedentes entre ricos e pobres, é muito importante para a manutenção do poder. Portanto, é uma explicação muito simples. Quero dizer, nessa leitura, Israel é basicamente o posto avançado bem-sucedido, do que se considera o colonialismo europeu do passado. No entanto, está de certa forma testando e experimentando novas maneiras de controlar seu ambiente e, portanto, mantendo viva essa antiga tradição europeia de violência brutal para conseguir o que quer. Então, na verdade, é uma relação recíproca. Sim, é. E sabe, isso me faz lembrar de um filme antigo, O Garoto, de Charlie Chaplin. Lembra? Um garoto quebra uma janela e então vem o vidraceiro, pronto para consertá-la. Pois é, Israel faz algo parecido. Desestabiliza toda a Ásia Ocidental, cria ondas de imigração em direção à Europa e depois ensina a Europa a lidar com isso. Com o mesmo tipo de violência que eles usaram? Quero dizer, é horrível. É só que funciona. Esse é o ponto. Professor Rabkin, as pessoas que quiserem comprar seu livro, acho que vou encaminhá-las para a livraria online para adquiri-lo por lá. E também vou colocar links para seus outros livros. Há algum outro lugar onde as pessoas possam acompanhar seus escritos? Bem, sim. O livro mais recente que você mencionou, você pode colocar o link israelpalestinebook.com e lá estão todas as informações sobre como comprá-lo e onde comprá-lo. Mas os outros livros estão disponíveis, assim como este, na Amazon e em outras livrarias. Então, depois de lamentar a injustiça social, é estranho para mim fazer propaganda da Amazon. Mas Mas de qualquer forma, todos nós vivemos dentro das estruturas que temos, nos tempos em que estamos. Então, professor Yaakov Rabkin, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Frascord.